Sinais de fluido de transmissão baixo. O que acontece se você continuar dirigindo com ele? Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Então, se o seu carro hesita quando você acelera, treme um pouco ou simplesmente não se sente bem ao entrar na estrada, pode ser algo simples, como um nível baixo no fluido da transmissão, ou é algo grave? Bem, vamos descobrir no vídeo de hoje, enquanto abordamos os sinais de que o fluido da transmissão pode estar baixo e, mais importante, o que pode acontecer se você continuar dirigindo assim sem consertar. Temos um link para o vídeo na descrição sobre como saber se é realmente um problema na transmissão ou no conversor de torque, porque às vezes os sintomas podem se sobrepor. No entanto, neste vídeo, abordamos como identificar os sinais e sintomas de baixo nível do fluido da transmissão em carros automáticos e manuais, quais ruídos ouvir, como verificar o fluido, como completá-lo corretamente e quanto pode custar tanto para a abordagem, faça você mesmo quanto para a ida a uma oficina. Então, vamos começar. Sinais de baixo nível de fluido de transmissão, automático e manual. Vamos começar com o que observar nos sinais de transmissão automática. Se você dirige um carro automático, o nível baixo do fluido da transmissão pode fazer o carro patinar entre as marchas. Você pode pisar no acelerador e, em vez de uma aceleração suave, o motor acelera, mas o carro não responde imediatamente. Isso é patinação de marcha. Outro problema é a mudança de marcha atrasada, como uma hesitação antes do carro engatar a marcha quando você muda de estacionamento para a condução ou entre as marchas enquanto acelera. Superaquecimento é outro sinal. Você pode sentir cheiro de queimado ou, em alguns carros, verá uma luz de alerta de temperatura da transmissão. Sinais de transmissão manual. Em câmbios manuais, o nível baixo de fluido costuma se manifestar como dificuldade para engatar uma marcha, talvez seja mais difícil do que o normal trocar de marcha ou você ouve um rangido ao fazê-lo. Às vezes, as pessoas acham que a embreagem está com defeito, quando, na verdade, o problema é o nível baixo de fluido. Ruídos de fluidos baixos. Ruídos também podem denunciar o problema. Fluido de transmissão com nível baixo pode causar um chiado, um zumbido ou até mesmo um ruído metálico, pois a transmissão tem dificuldade para funcionar sem lubrificação suficiente. Sinais ao dirigir. Se o nível do fluido estiver baixo enquanto você estiver na estrada, você poderá notar uma aceleração fraca, como se o carro parecesse lento, não importa o quanto você pressione o pedal. Ou ele perde a marcha em velocidades de rodovia, o que pode ser bem assustador. O que acontece se o fluido de transmissão estiver baixo? E por que isso é tão importante? Bem, o fluido de transmissão desempenha duas funções essenciais: lubrifica todas as peças móveis dentro da transmissão e ajuda a manter tudo refrigerado. Se o nível do fluido estiver baixo, a curto prazo, você começará a ver os sintomas que mencionamos: derrapagem, trocas lentas, superaquecimento. Mas a longo prazo? Você corre o risco de danos reais, embreagens queimadas, correias desgastadas e até mesmo falha total da transmissão. E, quero dizer, estamos falando de reparos que podem custar milhares. As pessoas perguntam: quanto tempo consigo dirigir com o fluido de transmissão baixo? Sinceramente, eu queria poder dar um número. Mas a verdade é que cada quilômetro que você dirige assim é uma aposta. Você pode ter sorte por um tempo, mas, eventualmente, o calor e o atrito vão cobrar seu preço. Mancar não vale o risco. O que poderia ter sido uma simples reposição pode se transformar em uma reconstrução completa. Como verificar o fluido de transmissão? Se o seu carro tiver uma vareta para o fluido de transmissão, é bem simples. Aqueça o carro, estacione em terreno plano, deixe-o em ponto morto e puxe a vareta. O fluido deve atingir a linha cheio. Se estiver baixo, bem, aí está o seu problema. E certifique-se de que o fluido esteja da cor correta. O fluido limpo geralmente é vermelho vivo. Se estiver marrom escuro ou com cheiro de queimado, é um mau sinal. Alguns carros não têm vareta. Essas transmissões seladas são mais complicadas. Normalmente, verificar ou encher essas caixas requer ferramentas especiais ou acesso por baixo do carro, então é melhor deixar para uma oficina. Como consertar o nível baixo do fluido de transmissão? Se você confirmou que o nível está baixo, completar o nível pode ajudar, mas somente se você souber o motivo. O fluido não desaparece de repente. É provável que haja um pequeno vazamento em algum lugar. Ao completar o tanque, certifique-se de usar o tipo exato de fluido necessário para o seu carro. Sei que parece básico, mas misturar os fluidos errados pode causar mais danos.
Consulte sempre o manual do proprietário. Às vezes, as pessoas perguntam: preciso trocar o fluido de transmissão completo ou posso simplesmente completar? Se o fluido ainda estiver limpo e você souber o motivo do nível baixo, como talvez um vazamento que você consertou, completar o nível pode resolver. Mas se o fluido estiver velho, queimado ou contaminado, uma troca completa é a solução mais inteligente. E quanto ao custo? Uma reposição completa é barata, geralmente custa apenas o fluido em si. Uma troca completa do fluido de transmissão? Dependendo do seu veículo, pode custar de $150 a $300 em uma oficina. Quando a luz do fluido de transmissão baixo acende, o que fazer imediatamente? Se o seu carro tiver uma luz de alerta de nível baixo de fluido de transmissão e ela acender, não espere. Primeiro, pare em um lugar seguro, um estacionamento, uma rua lateral, o que for, e verifique o nível do fluido, se o seu carro tiver vareta. E, por favor, nunca abra nada sob o capô logo após dirigir em alta velocidade ou em alta velocidade. Deixe esfriar por alguns minutos para não se queimar com peças ou fluidos quentes. Se o nível do fluido estiver baixo, adicione o tipo correto, se tiver. Mas se não tiver fluido, não continue dirigindo por muito tempo. Peça ajuda ou leve-o a uma oficina. Dirigir com pouco fluido pode danificar a transmissão mais rápido do que você imagina. Por que você deve verificar se há vazamentos e onde procurar? Nível baixo de fluido geralmente significa que há um vazamento. O fluido não desaparece simplesmente. Olhe embaixo do seu carro depois de ele passar a noite estacionado. Se você vir uma poça avermelhada ou marrom escura, é um sinal. Pontos comuns de vazamento? Ao redor da bandeja de transmissão, nas tubulações do radiador ou onde o eixo de transmissão se conecta. E às vezes o vazamento pode não deixar uma poça se for pequeno, mas você pode ver manchas úmidas na própria caixa de transmissão. Com que frequência verificar ou trocar o fluido para prevenção? Verifique o nível do fluido, se o seu carro tiver vareta, pelo menos a cada troca de óleo, ou com mais frequência se você rebocar, dirigir em climas quentes ou ficar preso no trânsito por muito tempo. E quanto às trocas de fluido? A cada 48.000 a 96.000 km é uma boa regra para muitos carros, mas consulte o manual, pois algumas transmissões mais novas têm intervalos diferentes. Não se deixe enganar pela afirmação de fluido vitalício. Nada dura para sempre, especialmente um fluido que trabalha tão intensamente quanto o fluido de transmissão. Se o nível do fluido da transmissão estiver baixo, você poderá notar marchas escorregando, trocas lentas ou bruscas, ruídos estranhos ou aceleração fraca. Não ignore esses sinais, verifique o fluido, procure por vazamentos e conserte o problema antes que pequenos problemas se transformem em grandes e caros. Se este vídeo te ajudou, clique em curtir. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas e deixe um comentário se estiver lidando com sintomas estranhos no carro.